Fala galera, professor Thiago Oliveira aqui e neste vídeo nós vamos resolver algumas questõezinhas de estatística envolvendo a distribuição T de Student. E para isso vamos utilizar essa questão elaborada pela Banca Sebrasp, que foi cobrada no ano de 2023. Pessoal, o texto está pequenininho, qualquer coisa dá uma tela cheia, hein? É o seguinte, um pesquisador deseja avaliar a significância estabelecida da diferença entre as médias amostrais produzidas por dois conjuntos de dados amostrais, 1 e 2, conforme mostra o quadro a seguir. É esse quadro. Ó, observa, mostra 1 e 2. Esse conjunto de dados foram obtidos por amostragem aleatória de populações normais, sendo que a primeira foi retirada da população normal com média μ e variância sigma ao quadrado. Ó, nós temos média μ M1 com variância sigma ao quadrado. Cuidado com esse pequeno detalhe. E a segunda foi extraída, de uma população com média μ2 e variância também sigma ao quadrado. As duas amostras são independentes e possuem tamanhos distintos, 21 e 31, respectivamente. 21 e 31. O quadro também apresenta duas estimativas diferentes para a variância populacional, sigma 2, que é igual a 5 da amostra 1 e 10 da amostra 2. Nessa condição, o pesquisador deseja testar a hipótese nula de H0, de μ1, média 1, que é igual a média 2, contra a hipótese alternativa, tá? De a média 1 ser diferente da média 2, mediante a aplicação do teste paramétrico T com a aplicação do teste T paramétrico T de Student, para a comparação de duas médias. Perfeito. Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os próximos itens. Bom, vamos começar pelo item 71, 72, depois 73 e por fim vamos para o item número 74. Bom, mas qual que é a missão de vocês? Tentar resolver antes do professor. Para isso, dê um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito das questões são... Opa, como eu sempre falo, antes de trazer o gabarito, se inscreva, dá um like aí no vídeo, que ajuda a gente a fortalecer o canal. E com isso, o quê? Está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. Bom, começando aqui pelo item número 71, esta afirmativa aqui, ela está... me pegou, eu acho que ela está correta. Se você dar uma olhadinha, acho que ela está correta. Pessoal, se não for, qualquer coisa eu altero, tá? Bom, observa que ele falou em grau de liberdade. Então, é o seguinte, pessoal. Como nós vamos calcular o grau de liberdade? O grau de liberdade vai ser nada mais, nada menos, porque eu sei que é grau de liberdade, porque nós estamos diante de uma população distribuída normalmente, tá? Então, nós temos uma distribuição normal. Cadê? E depois, aqui abaixo, ele trouxe o T de Student. Então, ele fez a aplicação do T de Student. Então, nós vamos calcular o grau de liberdade aqui com base nessa distribuição normal. Para isso, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que pegar N1, tá? Que é o tamanho da amostra 1, mais o tamanho da amostra 2, menos o quê? Menos 2 graus de liberdade. Tudo bem? Então, nós vamos ficar com o tamanho dessa amostra, ficou 21, mais 31, menos 2. Então, isso aqui vai dar 21 mais 31, 52. 52 menos 2 vai ser igual a 50. Então, com isso, a gente conseguiu perceber que o item número 71, ele está o quê? Ele está correto. Bom, parou por aqui? Não, por quê? Porque agora a gente vai para o item número 72. Pessoal, só dar um recado aqui rapidinho, tá? Se você chegou na parte de T de Student, subentende-se então que você já conhece a estimação, que você já conhece a distribuição normal, tá? Então não adianta eu querer criar um vídeo de 50 minutos para explicar todo o contexto por trás, porque aqui, infelizmente, no YouTube não vai rolar. Isso aqui eu deixo para quem já é meu aluno. Quem já é meu aluno, nós vamos ter aula detalhada. Então, quando o aluno já chega nessa parte da distribuição T de Student, ele já trouxe com ele uma bagagem de informações. Então, eu estou dando umas pinceladas aqui, algumas informações, mas eu já estou entendendo que você já domina, pelo menos, a distribuição normal e já tem um prévio conhecimento sobre a distribuição T de Student. Combinado? Bom, confesso, não é um tipo de assunto que é muito abordado que é cobrado em concursos.
de vez em quando aparece, tá? Mas T de Student, por exemplo, não é o foco em concursos, mas a gente ainda consegue resolver, tá? Então, nessa prova aqui, a Sebrasp, ela meio que inovou, tá? Por não ser um conteúdo tão cobrado. Mas, deixa eu parar de chorar, né? E vamos resolver aqui o item número 72, a qual diz: sob a hipótese nula H0 de média populacional 1 ser igual à média populacional 2, as amostras são combinadas para se obter uma estimativa comum para a variância populacional, sigma ao quadrado, e o valor dessa estimativa combinada é igual a 8. Pessoal, o que vocês têm que se atentar? Que a variância da amostra 1, ou a variância de 1, tá? De 1 e 2, no caso da amostra 1 e da amostra 2, a variância populacional é a mesma, tá? Então, ó, ele trouxe que o tamanho da amostra, ó, N1, tá? Nós vamos ter variância sigma ao quadrado. Da amostra 2, a mesma coisa, nós temos variância sigma ao quadrado. Então, isso aqui é a variância populacional. Cuidado, ele trouxe a variância amostral aqui na tabela, mas ele trouxe aqui em cima a variância populacional, tudo bem? Então, nós vamos estimar com base em quê? Com base na variância populacional. Então, sabendo que a variância populacional é a mesma, então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar o tamanho da amostra, tá? Menos o grau de liberdade. Deixa eu só fechar meu WhatsApp, peraí. Pronto. Menos o grau de liberdade e vamos multiplicar pelo desvio padrão amostral, tá? Se é uma estimativa populacional, então nós vamos calcular pela variância populacional. Mas qual que é a variância pela variância amostral? Mas qual variância amostral? No caso, não é da primeira amostra, então vamos calcular com base na variância da primeira amostra. Mas o quê? Vamos pegar o tamanho da amostra 2 menos 1 grau de liberdade, né? Isso aqui vai ser multiplicado pela variância amostral da amostra 2. Então, nós vamos pegar tudo isso aqui e vamos dividir pelo grau de liberdade. O grau de liberdade, para quem já esqueceu, nós já acabamos de calcular. Então, nós vamos pegar N1 mais N2 menos 2, tudo bem? Então, isso aqui vai ficar o seguinte, vamos lá. N1, 21. Então, vou ficar com 21 menos 1, que multiplica a variância da amostra 1, que no caso é 5. Mais a mesma coisa aqui, 31 menos o grau de liberdade, que multiplica a nossa variância amostral. Então, que no caso aqui vai ser igual a 10. Tudo isso dividido pelo grau de liberdade, que nós acabamos de calcular, que é igual a 50. Então, nós vamos ficar com... Eita, que eu vou ter que fazer, eu vou fazer aqui abaixo. Então, nós vamos ficar com 21 menos 1, 20, que multiplica 5, vai ser igual a 100. Mais 31 menos 1 vai ser igual a 30. 30, que multiplica 10, vai ser igual a 300. Dividido por 50. Pessoal, eu coloquei grau de liberdade aqui, mas na verdade não é grau de liberdade, tá? Então, isso no caso aqui é a avaliação da significância, tudo bem? Até peço desculpa aí. Então, a gente vai considerar isso aqui, tá? O grau de liberdade é essa correção aqui, ó. 2 e menos 1, tudo bem? Bom, então aqui nós vamos ficar com 400 dividido por 50. O que eu vou fazer? Vou cortar esse zero com esse zero, ficamos com 40 dividido por 5. 40 dividido por 5 é igual a quanto? É igual a 8. Observa então que esta afirmativa aqui, ela está perfeita. Realmente a estimativa combinada da variância vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 8. Perfeito. Vamos para o item número 73. O item número 73 acho que é um dos mais fáceis aqui, né? Observa que o referido teste de hipótese é unilateral à esquerda. Pessoal, se é unilateral à esquerda, significa que o alfa, o nível de significância, né, está sendo jogado, tá, é menor. É menor, tudo bem? Então, eu sempre costumo brincar que o sinal de menor, de maior, acaba indicando a direção da cauda. Então, se é menor, então teria que ser, a hipótese nula teria que ser M1 menor que
média 2, só que na verdade não é menor, na verdade ele está falando que é diferente. Se é diferente, então significa que o nível de significância ele é bilateral. Então, se é bilateral, não é menor, tudo bem? Então, isso aqui a gente sabe que essa afirmativa aqui, ela está errada. Confesso, tá vendo, pessoal, como que é uma bagagem de informações? Então, não dá para eu explicar detalhe por detalhe. Então, estou resolvendo a questão. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Sempre que sobra um tempinho, eu acabo respondendo. Mas vocês precisam de uma bagagem para poder resolver essa questão, senão não vai rolar. Bom, então esse aqui é o item número 73. E por fim, vamos para o item número 74, que também não é um assunto tão cobrado em prova. A Sebrasp aqui, ela meio que inovou com essa questão. Mas vamos lá. Ela falou que a estimativa da variância da diferença entre as médias amostrais é igual a 5 sobre 21 mais 10 sobre 31. O que ela está falando aqui, ó? A estimativa da variância, tá? É o seguinte, como que nós vamos o que ela está falando aqui? Ela pegou a variância amostral, do amostral 1, e dividiu pelo tamanho da amostra número 1, mais o seguinte, mais a variância amostral de N2, e dividiu por N2, pelo tamanho da amostra. Então, se você observar, ficou 5 dividido por 10 e 10 dividido por 31. Isso aqui está certo? Está. Só que para esse caso não se aplica. Por quê? Porque a gente sabe que a variância é igual, tá? Então, isso aqui se aplica para quando? Quando a variância populacional é diferente. Só que no nosso caso, N1 e N2 têm a mesma variância populacional. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que utilizar um outro recurso, que não é esse. Então, por conta disso, esta afirmativa aqui, ela está errada, porque ela acabou confundindo os candidatos. Eu sei, na pressa ela colocou a estimativa da variância da diferença. Não, no caso aqui não é diferente, aqui são iguais. Então, a Sebrasp, ela veio meio que confundir os candidatos. Mas esta afirmativa aqui, ela está errada. Então, ficamos com a sequência, certo, certo, errado, errado. Bom, pessoal, confesso, não é uma das questões mais legais aí de resolver numa prova de estatística. É possível cobrar, sim, se tiver no edital, teve estudante, com certeza essa questão aí tem uma possibilidade muito alta. Mas, assim, não é um queridinho das bancas, não é um conteúdo que as bancas costumam abordar com frequência. Mas a gente acabou de observar que é uma prova recente aí da Sebrasp, a qual ela acabou trazendo esses conceitos. Mas deixa eu fazer um convite. Caso vocês queiram se aperfeiçoar, mas nessa parte de distribuições, de estudantes, teste de hipóteses, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixem de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!